Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta sexta-feira, 30 de setembro. Tá chegando o dia. Domingo tem eleição em todo o país e você vai ver como estão os preparativos, o que pode e o que não pode fazer no dia da votação. A gente vai explicar como funciona o e-título, que facilita na hora do voto, e também novas ferramentas que permitem acompanhar a apuração e denunciar irregularidades. Você vai ver também, cai o índice de desemprego no Brasil, mas as coisas andam caras. Então a gente mostra como fazer uma boa pechincha pela internet. E ainda, alunos aprendem desde cedo a prevenir doenças do coração e levam esse conhecimento para os pais. E o crescimento da produção de mel no Distrito Federal, uma referência no país. Agora, no Brasil TV. A distribuição das urnas eletrônicas está em ritmo intenso em todo o Brasil. O TSE tem a missão de enviar mais de 577 mil urnas eletrônicas para todo o país nessas eleições. Em Rondônia, as urnas foram transportadas em barcos. No Pará, os caminhões saem do depósito do Tribunal Regional Eleitoral. Esta escola, no centro de Belém, já recebeu os equipamentos que serão utilizados pelos eleitores no próximo domingo. No Ceará, parte dos 5.200 equipamentos que serão usados em Fortaleza já estão nos locais de votação. O restante será entregue até amanhã. Em Pernambuco, as 24 mil urnas já foram preparadas, testadas e lacradas. Agora vão de caminhão para os 18 polos eleitorais do estado. Mais cedo, 20 caminhões levaram cerca de 7 mil urnas para os mais de 600 locais de votação no Distrito Federal. A distribuição tem o reforço da polícia. Em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, está quase tudo pronto para votação. As 5 mil urnas eletrônicas que serão usadas no dia de votação em Belo Horizonte, contando com cerca de 300 que ficam de reserva, já estão com os dados de candidatos e eleitores inseridos. A segurança é um enfoque nosso em toda a eleição e nessa em especial, tanto a segurança digital do equipamento, como já demonstrado inúmeras vezes pelo TSE, a distribuição, a segurança física do procedimento também é muito grande. As urnas eletrônicas que saíram da central de apoio do TRE em Contagem foram levadas para 11 batalhões da PM em BH. Elas ficarão sob proteção 24 horas por dia até a madrugada de domingo, quando serão encaminhadas para os 435 locais de votação. Já estas urnas que permanecem aqui na central de apoio do TRE, cerca de 1.300 equipamentos que passam por uma última conferência, são para as eleições em Contagem. No sábado, elas serão levadas para o Fórum da cidade e na madrugada de domingo para os locais de votação. E outras 49 mil urnas já foram encaminhadas em agosto para o interior do estado. É uma logística muito bem planejada para que tudo dê certo no domingo. Como cada zona eleitoral faz a gestão das urnas que estão sob sua jurisdição, essa entrega tem que ter uma antecedência para que cada juiz eleitoral coordene a sua equipe, junto ao cartório eleitoral respectivo e faça toda a preparação das urnas. Esse ano o eleitor conta com ferramentas digitais que devem ajudar na votação. Adalberto perdeu o título de eleitor e ficou preocupado. Me senti impotente, incapaz de poder representar, de votar, para tentar aí ajudar o nosso Brasil. Mas, com o e-título, o problema foi fácil de resolver. Hoje, com essa tecnologia que foi desenvolvida, é um facilitador tremendo. O e-título desenvolvido pela Justiça Eleitoral é de graça. Basta preencher os dados pessoais com as informações já fornecidas à Justiça Eleitoral, como o nome, a data de nascimento, o CPF e a filiação, e responder as perguntas para confirmar a identidade. Depois, é só criar uma senha. Quem tem a biometria pode utilizar o e-título como forma de identificação na hora de votar. Até agora, mais de 32 milhões de eleitores já contam com o e-título, mas o prazo para quem quiser baixar a versão digital do documento está terminando. O aplicativo só vai ficar disponível até o fim da noite de sábado. No dia da eleição, não será possível baixar o e-título. A medida foi adotada para garantir o bom funcionamento do sistema no domingo. O eleitor apresenta o e-título e, antes de votar, precisa deixar o celular na mesa da sessão
ou em outro local indicado pela equipe de mesários, porque está proibido entrar na cabine com qualquer aparelho eletrônico. E vale lembrar, também dá para votar sem o título físico ou digital, usando um documento de identificação oficial com foto, como a identidade ou a carteira de motorista. A Justiça Eleitoral desenvolveu outras ferramentas para as eleições. Uma delas é o aplicativo Resultados, que vai permitir acompanhar a apuração dos votos em tempo real em todos os estados e no Distrito Federal. Outro aplicativo, o Pardal, permite ao cidadão denunciar quem não está cumprindo a lei eleitoral. E o clima de eleição animou os jovens nas escolas. O Centro de Ensino Fundamental 1, que fica na quadra 106 da Asa Sul, vai usar 7 salas para votação. É assim desde o ano 2000. A gente se preocupa com a questão da limpeza, a gente se preocupa com a questão do conforto para o eleitor. É um momento de civismo, é um momento único, principalmente para aqueles que vão votar a primeira vez. Fazendo um recorte por cidade, o DF é o 3º maior colégio eleitoral do país, atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo em primeiro lugar. Aqui são 2.205.000 eleitores aptos para votar no domingo, 5% a mais que em 2018 e um recorde, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, esse aumento histórico deve-se a pessoas como o Lucas e o Nicolas, que não são obrigados a votar porque têm menos de 18 anos, mas podem, querem e vão votar. Eu vou votar porque é minha primeira vez, quero ver a experiência, como é que é, ter a oportunidade de decidir os novos deputados, presidente, governador, distrital, tudo. A economia, deixa eu ver... A tecnologia também precisa melhorar bastante. Basicamente, quase tudo precisa melhorar, né? Bandidos atacaram de madrugada 3 agências bancárias em Santa Leopoldina, na Serra Capixaba. 8 homens atiraram em direção ao departamento da Polícia Militar, roubaram um caminhão e bloquearam o acesso à cidade. Eles detonaram explosivos nos bancos e deixaram uma granada no local. O esquadrão antibombas foi chamado e ninguém ficou ferido. Cresce o número de manobras perigosas feitas por motoristas em Brasília. Essa semana, por exemplo, um Penetra provocou pânico num evento. Penetra, segundo a organização do evento, é o motorista desse carro sem capô. Ali dentro também tinha um passageiro. Ele acelerou e fez manobras perigosas dentro de um estacionamento particular à margem da Epenorte na terça-feira. No local ocorreu um evento que reúne a cada 2 semanas colecionadores de veículos antigos. Veja que em dado momento o organizador quase foi atropelado ao tentar parar o motorista. Esse outro vídeo mostra que as manobras arriscadas eram feitas em meio aos carros estacionados e às pessoas que ali estavam. Na área também funciona uma churrascaria, um atacadista e uma loja. O organizador do evento correu mais uma vez atrás do carro e bem na saída do estacionamento ele foi para a frente do veículo. A organização reforçou que o dono desse carro não foi convidado, mas por ser um evento aberto ao público, não poderia impedir a entrada. Só que, ainda segundo a organização, o motorista foi avisado desde o início que não poderia fazer apresentações de drift, essas manobras arriscadas em alta velocidade. Mas ele fez mesmo assim, quando já ia embora do local do encontro. Completamente inadequado o lugar. A gente repudia completamente esse tipo de acontecimento. Um evento que acontece em Brasília há mais de 10 anos, um evento familiar que vai criança, vai senhor, um evento livre para todo mundo. Segundo o Detran, tem aumentado o número de infrações por manobras perigosas. De janeiro a agosto de 2021 foram 918. No mesmo período desse ano, já são 1.019. 11% a mais. Quem realiza esse tipo de situação poderá ser penalizado com multa, suspensão do direito de dirigir e, de forma imediata, terá sua CNH recolhida e o seu veículo devidamente removido. O desemprego no Brasil caiu para 8,9% no trimestre que terminou em agosto. É a menor taxa desde 2015. De acordo com o IBGE, 99 milhões de brasileiros estão trabalhando, mas 13 milhões deles não têm carteira assinada. 9 milhões e 700 mil brasileiros estão procurando emprego.
A pechincha nas feiras livres já é uma tradição, mas também dá para conseguir bons descontos, sabe onde? Pela internet. Nos últimos 5 anos, a moeda brasileira perdeu 31,3% do poder de compra. Isso significa que com R$100, por exemplo, o consumidor brasileiro consegue comprar apenas 2/3 do que comprava em 2017. São Paulo, por exemplo, tem a cesta básica mais cara do país. Hoje não dá para encher o carrinho por menos de R$ 749. Os fregueses que vêm toda semana não tem, a palavra não existe. Tem que sempre fazer um meio termo. Se nas feiras a pechincha acontece assim, cara a cara, na internet a barganha também existe, só que de uma forma diferente. É preciso encontrar os caminhos para conseguir encher a sacola com muitos descontos. Visitem canais onde existe uma concorrência muito forte entre os produtos, como por exemplo ali aquela vitrine do Google. Certamente os produtos que são ofertados ali, eles têm um preço mais competitivo, ao contrário de entrar direto dentro do site do varejista. Comprar na internet sem buscar descontos hoje em dia é jogar dinheiro fora. As formas mais comuns de economizar têm 2 nomes. O cupom de desconto é aquele que o cliente pode usar na hora da compra. O cashback, que em inglês significa dinheiro de volta, é um benefício que pode ser utilizado na compra seguinte. Basta você buscar ali nos buscadores da internet e colocar "deseja um cupom de desconto em liquidificador no site XYZ", que esse desconto vai aparecer. A Audifax já descobriu isso. Em produtos de limpeza, por exemplo, consegue economizar todo mês cerca de 30%. Eu compro desde roupa, calçados, eletrônicos, eletrodomésticos e também compras de feira de casa. Até o fim do ano, as vendas pela internet no Brasil devem movimentar cerca de 169 bilhões de reais, segundo a estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Uma pesquisa realizada por uma das empresas do setor aponta que a utilização de cupons de desconto cresceu 188% no primeiro semestre, em relação ao mesmo período de 2021. Marina também é empreendedora. As vendas na loja dela aumentaram em cerca de 15%, depois que ela passou a oferecer cupons de desconto para os clientes. É uma prática que realmente garante que o cliente volta, né? E que também é viável para o pequeno empreendedor. É isso aí quem não quer pagar mais barato, né? A seguir, as orientações para os eleitores que vão às urnas no domingo. A estiagem severa está impactando mais uma vez o nível do rio Acre, que corta a capital, Rio Branco. O manancial registrou um novo recorde de menor cota da história, 1,26 m, 4 centímetros a menos do que em setembro de 2016, quando o rio alcançou 1,30 m. Alunos de São Caetano do Sul estão aprendendo desde cedo a prevenir doenças do coração. Criança fazendo massagem cardíaca? Sim, sim. A turma toda, do 6º ao 9º ano, aprendeu com quem sabe muito dessa prática, os profissionais do SAMU. Tomara que o Davi nunca precise, mas se acontecer... Se alguém precisar de alguma ajuda, eu já tenho um pouco do conhecimento, né? Algo que a gente pode usar para ajudar as pessoas. O treinamento é na escola Professor Rosalvito Cobra, em São Caetano do Sul. Hoje não são só os velhos que morrem de doença cardiovascular, jovens também estão morrendo. E mais, as mulheres hoje infartam tanto quanto os homens. Ao levar esse conhecimento para seus pais, para seus irmãos, nós estamos multiplicando o número de pessoas que passam a conhecer os fatores de risco e, mais do que isso, como prevenir a doença cardiovascular. Na palestra da doutora Carla Lantieri, coordenadora do SBC Vai à Escola, teve papo sobre alimentação, exercício,
e até sobre as emoções. Quando nós temos uma criança que já sabe o que é um comportamento alimentar saudável, que ela é estimulada a fazer atividade física e que ela recebe todo um auxílio familiar e da escola em relação à sua saúde emocional, esta criança, sem dúvidas, terá mais saúde na fase da adolescência e também na fase adulta. O estado de São Paulo concentra 29% dos casos do Brasil, com mais de 90 mil mortes por ano. A Luísa, do 9º ano, já sentiu a dor desse tipo de perda. Quando a gente estava fazendo treinamento mesmo, ele comentou que qualquer pessoa da nossa família podia acabar tendo um infarto. E isso me tocou muito, porque meus 2 avós morreram disso. E eu imagino que se a gente tivesse dado todo o acompanhamento, eles estariam muito bem agora. Segundo o SAMU, uma criança de 6 anos já é capaz de fazer um socorro. E para quem está aí pensando que também gostaria de estar mais preparado para agir num caso desses, escuta os conselhos do enfermeiro Renan. A maneira mais fácil é colocando 2 dedos embaixo do nariz. E se ela estiver respirando, vai sair um ar quente, provavelmente. Se ela não respirar, não sai nada. Com isso, a gente identifica uma parada cardiorrespiratória. Tenha calma. Acione um serviço de emergência. Acionando esse serviço, precisa iniciar a compressão cardíaca. Quer colocar uma mão sobre a outra, bem no centro do tórax, e fazer compressão. Essa compressão a gente precisa aprofundar e deixar o tórax retornar. Aprofunda e deixa retornar numa média de 100 a 120 por minuto. E fazer isso até a pessoa voltar a respirar ou a se movimentar, ou até o serviço de emergência chegar. A produção de mel está em alta no Distrito Federal. No ano passado mesmo, segundo o IBGE, o DF bateu o recorde de produção de mel. Em 2020, foram produzidas 21,9 toneladas. No ano passado, a produção pulou para 22,4 toneladas, um aumento de 2,2%. É a maior produção dos últimos 6 anos. Aqui no DF, segundo a Emater, no ano passado eram 95 apicultores e 2.035 colmeias. Ao todo, o André tem 4 apiários, com 100 colmeias. No ano passado, ele conseguiu uma produção de mais de 3 toneladas de mel. Ele acredita que 3 coisas contribuíram para esse recorde por aqui: o aumento de apicultores, a profissionalização dos produtores e, principalmente, o investimento na genética dos animais. As nossas famílias deram uma média de 54 quilos, né? A média nacional brasileira é de 15 quilos por caixa. Isso é manejo, conhecimento e manejo. E tem um detalhe: o mel daqui do Distrito Federal é de altíssima qualidade. A Franciele é chefe de cozinha e sócia de um buffet. Ela garante que o mel daqui é diferenciado. Você vai encontrar nos méis do Cerrado uma diversidade muito grande, seja na atuação deles dentro da cozinha, para você preparar comida salgada, doce ou mesmo drinks, ou seja, nas características dos meles. Há um ano, a Andy decidiu virar apicultora. Ela fez o curso com o André e hoje trabalha com ele. Eu já gostava muito dos produtos apícolas e das abelhas, né? Quando eu comecei a entender mais de perto esse processo, foi realmente encantador. Foi muito amor, né? Mas olha, não há tanto otimismo para a produção deste ano, não. O motivo da frustração este ano foi o frio que teve por aqui em maio, o que fez as abelhas se esconderem por um tempo e produzirem menos mel. Mas mesmo em menor quantidade, o mel daqui continua campeão. Eu, nosso aqui de Brasília, eu devo destacar, temos um primeiro prêmio mundial, o melhor mel do mundo, né? Por quê? Porque aqui estamos a 1.200 metros, um altiplano, então o mel aqui não tem umidade e isso faz com que a qualidade dele seja superior. A gente volta a falar de eleição para ver o que pode e o que não pode fazer no dia da votação. Está quase na hora de votar. No Tribunal Regional Eleitoral já está tudo pronto para a eleição. E a Justiça Eleitoral garante: no encontro com a urna no domingo, só o eleitor vai saber em quem votou.
eleitor pode ficar absolutamente tranquilo. Todo esse sistema digital eleitoral, ele foi pensado do início ao fim, para que o eleitor tenha certeza de que ninguém nunca descobrirá em quem ele votou. Então, é bom a gente esclarecer isso. Se o eleitor sofreu uma abordagem de alguém dizendo, olha, eu tenho como descobrir em quem você votou, se você não votar no candidato que eu estou querendo, eleitor, não acredite nisso. Ainda tem muito eleitor que não sabe se pode ou não votar com a camisa do candidato. Isso pode. A própria camiseta oficial de qualquer candidatura ou partido político, ela não é proibida, o eleitor sozinho, ele pode ir votar trajado com essa camisa. O que não é possível é um grupo de pessoas uniformizadas de forma padronizada. Nessa eleição, o horário de votação será o mesmo em todo o país pelo fuso horário de Brasília. Aqui no Rio não muda nada. As sessões eleitorais vão funcionar de 8 da manhã às 5 da tarde. Mas claro que o eleitor que já estiver na fila, antes do horário de encerramento, vai poder votar. Para votar, dá para usar o e-título no celular, mas é preciso baixar o aplicativo com antecedência, no máximo até amanhã. Aqui tem todas as informações que o eleitor precisa para votar no próximo domingo, inclusive o local de votação atualizado. Para não deixar para a última hora, Dona Helenilze já está com o e-título no celular. Está tudo aqui certinho, no meu CPF, no meu aplicativo digital agora. Gostei dela, adorei. Mas a recomendação do Tribunal Regional Eleitoral é levar também um documento com foto e a colinha com os números dos candidatos, que tem que ser em papel. É que o celular e qualquer outro equipamento eletrônico, como câmeras de foto, não podem entrar na cabine de votação. Quando ele chegar na sessão eleitoral, ele vai se identificar ao mesário, o mesário vai perguntar a ele se ele está com o celular e ele vai deixar o documento dele e o celular desligado na mesa receptora. Em seguida, ele vai se dirigir para a cabine de votação, vai exercer o voto dele e, ao final do voto, ele pega de volta o celular e o documento que estão na mesa receptora. O eleitor que se recusar a cumprir a determinação vai ser impedido de votar. Essa proibição, ela tem por objetivo exatamente proteger o eleitor mais vulnerável que pode sofrer alguma pressão para votar em algum candidato que não seja da sua preferência. No domingo, tem prioridade nos locais de votação maiores de 60 anos, grávidas, mulheres que estão amamentando e pessoas com crianças de colo. Quem tem alguma deficiência também pode votar primeiro. Todas as urnas têm recursos de acessibilidade, como braille e interpretação em libras, a língua brasileira de sinais. Os mesários eles já estão recebendo treinamento para auxiliar as pessoas que tiverem ali alguma dificuldade para exercer o voto, né? Mas também, dependendo da situação, se a pessoa precisar de um suporte de alguém que ela traga de casa e leve para o local da votação, ali o presidente da mesa vai verificar a situação e, percebendo que realmente esse suporte é necessário, né, a recomendação é que permita que essa pessoa entre ali na cabine com o auxiliar dela. As eleições brasileiras são um exemplo para o mundo. Votar é um dever e um ato de cidadania. Temos que escolher nossos representantes, né? E com consciência. Antigamente ninguém tinha o direito de votar, né? Só quem tinha posses. E hoje em dia que foi conquistado esse direito, então vamos, né, exercer ele, exercer nossa cidadania. É isso aí. E o eleitor vai ter um tempinho a mais para revisar o voto antes de confirmar. Durante o curto intervalo de 1 segundo, depois que o eleitor digitou o número do candidato, a tela vai mostrar o aviso "Confira seu voto". Tempo para que o eleitor veja mais uma vez se o voto está exatamente como ele quis digitar. Durante esse 1 segundo, se o eleitor tentar confirmar ou corrigir o voto, não acontece nada, já que a urna não vai atender ao comando. Vai apenas emitir um alerta sonoro. Mas o eleitor pode ficar tranquilo. Caso isso ocorra, o processo de votação não é interrompido, o voto não é anulado, nem é preciso começar tudo de novo. O processo segue normalmente. Quando o aviso de "Confira seu voto" se apagar, o eleitor, então, pode teclar no botão "Confirma" e a votação vai seguir normalmente.
É importante destacar que o registro do voto só ocorre depois que o eleitor aperta a tecla confirma. A gente introduziu, esse tempo de espera para a conferência do voto justamente para que o eleitor ele tenha uma confiança maior sobre a votação. Nas redes sociais circulam vídeos que apontam falsamente que quem aperta a tecla confirma no intervalo em que a urna não recebe comandos perde o voto. Uma mentira. O voto só vai ser gravado pela urna após o pressionamento da tecla confirma. Se o eleitor pressionar confirma antes, nada vai acontecer, o sigilo não muda, a urna não vai associar o voto ao eleitor em hipótese alguma. Então, as mesmas garantias que já existiam estão preservadas, O que muda é justamente essa oportunidade, esse estímulo para que o eleitor confira os dados do candidato e tenha confiança no voto que ele está depositando na urna. E assim é para cada voto em cada candidato, até que se chegue ao final da votação para os 5 cargos. O primeiro voto é para deputado federal com 4 números. O eleitor deve digitar e conferir tudo com calma, esperar 1 segundo e, se o número estiver certo, apertar o botão confirma. Então será a hora de votar para deputado estadual ou distrital. São 5 números. Para os cargos de deputado federal e estadual, o eleitor pode escolher também votar em um partido e não em um candidato específico. É o chamado voto de legenda. Neste ano, quem escolher votar desta forma vai precisar apertar o botão confirma 2 vezes. A primeira, depois de digitar o número do partido. A segunda, quando a urna avisar que é um voto de legenda. Nos 2 casos, o eleitor terá um intervalo de 1 segundo para conferir se digitou o voto corretamente. A votação então segue para o cargo de senador com 3 números, governador com 2 e presidente também com 2 números. E não custa lembrar, todos com intervalo de 1 segundo para apertar o botão confirma. Depois de todos os votos, na tela vai aparecer a mensagem fim e o já conhecido... Brasil TV fica por aqui. Boa noite, um ótimo fim de semana e boa votação.